Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não aguentam mais ouvir de Flávio Bolsonaro, né? Tô com vocês, eu também não aguento mais. Mas pro caso de hoje, como eu prometi para vocês que sempre que acontecer alguma coisa na mídia, eu vou trazer o fato com a explicação histórica, aqui estou eu. Qual que é a semelhança de Flávio Bolsonaro com o Papa de Hitler? Não é Papa Hitler, gente, é o Papa de Hitler. O Papa de Hitler é o Papa Pio XII, na qual a KGB tentou assassinar a sua reputação, falando que ele foi um papa apoiador do nazismo. Por que isso aconteceu? Porque a briga entre a Igreja Católica e o comunismo é muito mais antiga do que o Manifesto de Karl Marx, para vocês terem uma ideia. Em 1946, 2 anos antes do Karl Marx publicar o Manifesto Comunista, o Papa Pio IX, gente, o Pio IX, aí depois tem o Pio XII, para vocês verem o lapso de tempo. O Papa Pio IX se referiu ao comunismo como doutrina infame, assim chamada comunismo, que é absolutamente contrária à lei natural e que destruiria completamente os direitos à propriedade e as posses de todos os homens. Então, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética começou a tentar espalhar o comunismo pelo mundo todo, pelo Ocidente principalmente. E aí que chega a Igreja Católica com 2 pés no peito e fala: não, no Ocidente vocês não vão destruir a fé, vocês não vão destruir a família e aqui não será implantado. A única barreira que o comunismo realmente enfrentou foi a Igreja Católica. E agora que entra a história do Papa Pio XII, que foi um papa que salvou muitos judeus, ajudou de verdade os judeus. Mas o que aconteceu? O que a KGB tentou fazer? No dia 3 de junho de 1945, a Rádio Moscou ligou a imagem do Papa Pio XII ao Hitler, falando que ele era complacente aos nazistas na Segunda Guerra, né? Na verdade, eles insinuaram que o Papa Pio era um aliado nazista. E isso foi o primeiro passo de uma operação chamada Smersh, que era para destruir todas as imagens, as pessoas, né, que estavam sendo reverenciadas por sua atuação contra a Segunda Guerra Mundial e proteção dos judeus. Então, a União Soviética, para desestabilizar totalmente a Igreja Católica, soltou essa fake news, né? Na época não era fake news, não existia o termo, tá, gente? Eu que estou falando. Então, a Rádio Moscou soltou essa fake news, só que eles não sabiam que no dia anterior, no dia 2 de junho de 1945, em um discurso no Colégio dos Cardeais, transmitida pela Rádio Vaticano, o Papa Pio falou do espectro satânico do nazismo. Eu ressalto ainda que os judeus foram escondidos dentro do Vaticano, dentro de igrejas, dentro de casas, a mando do próprio Papa. Vocês sabiam dessa? O Papa Pio XII pegou o Vaticano, pegou as igrejas, algumas casas ao redor e falou: ó, pode todo mundo ajudar os judeus, vamos esconder eles até isso passar. E mesmo assim a União Soviética tentou, de uma forma infame, por óbvio que não teve sucesso, destruir a imagem do Papa. Então, a União Soviética queria destruir a Igreja Católica partindo da imagem do Papa. Ou seja, você destrói toda uma instituição, começando pela base dela. A base dela naquela época era o Papa Pio XII, tá? Esses ataques estão acontecendo em cima do Flávio para desestruturar o governo do Jair, que garantiu pra gente que vai acabar com as verbas publicitárias para a grande mídia e que vai fazer a Globo pagar os seus impostos sim e suas dívidas sim. Isso apavorou a Globo, que já está sem audiência, que já está demitindo, que já está cancelando programas, né? E isso agora vai ter que pagar. A Globo falou: nossa, a gente tem que destruir. E a missão da Globo é destruir. E a Globo é ótima em assassinato de reputações. Eu acho que é a primeira vez na história que a Globo não elege o candidato deles.
Sendo muito sincera com vocês, eu acho que é a primeira vez que a Globo não consegue eleger aquele que eles gostariam que fosse o presidente. E claro que para desequilibrar toda uma estrutura montada, com credibilidade, com trabalho, nada mais eficiente do que atacar a base. Quando a gente ataca a base de uma estrutura, né? Imagine um triângulo. Se você ataca a base se rompe, o pico fica exposto, a base enfraquecida, o pico fica exposto. E é isso que eles estão tentando fazer, enfraquecer totalmente a nossa credibilidade, o nosso apoio em cima do Jair através do Flávio, para deixar o Jair cansado e exposto, começar a errar no governo com tamanha pressão e enfraquecer totalmente o seu governo. Essa perseguição obsessiva em cima do Flávio, esse terrorismo midiático que eles estão fazendo, inclusive de forma irresponsável e criminosa, ligar o Flávio à morte de Marielle. Olha o absurdo que a Globo conseguiu chegar, ligar o Flávio à morte de Marielle. Eles levantam uma cortina de fumaça para você não enxergar as principais notícias que aconteceram, por exemplo, hoje, que realmente influenciam nas nossas vidas, e eu vou citar alguma delas para vocês. Motorista de Palocci assume que levava Palocci para se encontrar com os banqueiros do Safra, BTG, Santander e Bradesco. Cofre do gerente do tráfico de Rio das Pedras tinha 50 mil reais e mais 200 cheques. Escolas, creches e estação de energia são incendiadas por criminosos no 21º dia de ataques no Ceará. Vocês andam ouvindo falando do Ceará? Eu nunca mais ouvi, e já tá no 21º dia de ataque. E eles, ó, só em cima do Flávio, mas beleza. E o discurso do Jair em Davos, que ele prometeu combate à corrupção, reforma da Previdência, preservação ambiental, desenvolvimento econômico, diminuição da carga tributária, equilíbrio das contas públicas, enfim, ele prometeu um monte de coisa, só que isso não está sendo vinculado. Por quê? Porque a mídia está batendo no Flávio. E claro que por último, mas não menos importante, Maduro manda prender 27 militares que se levantaram contra o governo dele, né? Contra esse governo psicopata, esse governo criminoso dele. E por que a mídia não quer que você preste atenção nessas matérias? Por que elas influenciam tanto na nossa vida? Porque todas elas nos afetam diretamente, porque mostra que o governo do Jair está dando certo, está dando frutos, que a Lava Jato continua a todo vapor e que governo de esquerda só traz desgraça, só traz destruição, só traz desequilíbrio, como no caso do Ceará, que vocês estão vendo aí que está dominado pelo crime, porque o governo do Ceará é petista, e Maduro, claro, com seu governo, com a sua violência atroz, com seu governo criminoso, está prendendo a oposição. Isso a mídia não tem qualquer interesse que você saiba. Agora vamos às acusações do dia sobre o Flávio Bolsonaro. Quanto às contratações do gabinete do Flávio, na qual ligaram a mãe do cara do tráfico de não sei o quê, quem era o responsável direto pelas contratações era o Queiroz, Fabrício Queiroz. O que me leva, e eu não tô brincando com vocês, o que me leva a imaginar que na verdade o Queiroz, além de assessor e policial militar, ele é agiota, porque isso explica todas as movimentações bancárias dele e da família, o fato dele não morar bem, né, porque isso é uma coisa que a mídia bate muito, como é que ele tinha tanto dinheiro se ele não mora em um lugar legal. Isso explicaria essa movimentação bancária, porque o agiota ele empresta dinheiro a juros muito altos, né? E também explicaria a ligação dele com milícias e a facilitação. Mas Camila, quem tem que assinar as contratações é o Flávio. Ok, se você tem uma pessoa da sua extrema confiança, amigo do seu pai, o seu pai é o Jair Bolsonaro, você não vai confiar não? Eu confiaria de olhos fechados num cara desse. O erro do Flávio nesse caso foi confiar demais. Agora, quanto às moções feitas aos tais milicianos, a família Bolsonaro, ela sempre priorizou a segurança pública. Eles sempre tentaram enaltecer o policial militar, a parabenizar, a apoiar a polícia militar, porque é uma profissão que é achincalhada, mal remunerada, mal vista, não é respeitada. Então, eles sempre tentaram
trazer o policial militar mais para perto da sociedade e fazer com que o policial militar se sinta valorizado. Agora, como é que o Flávio vai imaginar que o tal do Major Adriano, depois de 2 anos de receber a tal da homenagem, vai cometer um crime? Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que eu vou comer na janta hoje. E imagina o Flávio saber o que o cara vai cometer daqui 2 anos. Não tem como o Flávio ter controle disso. Como é que o Flávio vai controlar ações de pessoas? Isso é surreal, isso já passou do limite da normalidade. As afirmações da mídia, e ressalto aqui a Globo, quero deixar bem claro a Globo, porque saiu na Globo, no G1, no jornal deles aí do almoço, sei lá, saiu em tudo que é Globo, ressalto a Globo, são irresponsáveis, são factoides para gerar clique, para gerar pauta, para gerar acesso, porque eles estão morrendo e eles precisam chamar a atenção pública para gerar AdSense. Gente, toda vez que vocês clicam num site, se o site tem propaganda, esse clique gera dinheiro. Imagine milhões de pessoas com um clique valendo 10 centavos de dólar, por exemplo. Porra, a Globo ganha o dia. É exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo um terrorismo midiático para gerar clique, para gerar pauta, para desmoralizar o governo, para você clicar lá e dar dinheiro para eles. São factoides que são super bem explicados em 2 livros, ambos do Romeu Tuma. Ó, O Assassinato de Reputações e Assassinato de Reputações 2, Muito Além da Lava Jato. Romeu Tuma foi bem enfático ao mostrar como que a mídia e como que falsa documentação conseguem destruir a vida de uma pessoa. É exatamente isso que eles estão fazendo com o Flávio Bolsonaro, e a história do Papa está aqui. Eu vou trabalhar com esse livro, pelo que eu tô vendo, todos os vídeos, até a gente zerar ele, porque a mídia tá seguindo esse livro passo a passo, se vocês prestarem atenção. O primeiro capítulo dele fala sobre Glasnost. Nós conversamos sobre Glasnost no vídeo de ontem, vocês lembram? Sobre polir a imagem daquele presidente, daquele ditador que eles querem emplacar. O segundo passo é a beleza da desinformação. O terceiro passo é confundir entre desinformação e má informação. E logo depois vem o capítulo do Papa Hitler. Gente, vocês não estão achando muito estranho, né, essa sequência de matérias em relação ao Flávio? Tá meio que igualzinho ao livro. Tá tipo, né? Meio estranho, tá meio estranho. Acho que nós já descobrimos qual é o manual que a mídia está seguindo, tá? Bom, mas enfim, gente, não conseguiram matar o Jair com uma facada, mas agora eles querem assassinar de vez a reputação dele, que é uma forma também de assassinato, né? Porque você acusar uma pessoa que é íntegra, que tem moral, que tem caráter, de corrupção, isso acaba com a pessoa moralmente falando, psicologicamente falando, é também uma forma de assassinato. E eu peço para vocês que antes de se levantarem contra o Flávio, não esqueçam do caso da escola base que aconteceu aqui em São Paulo, nos anos 90, onde uma mãe começou a acusar o colégio, os donos do colégio, os seus funcionários, de abusar sexualmente das crianças. Isso gerou um monte de falsos testemunhos das crianças influenciadas pelo desespero dos pais. A vida desses professores e do dono do colégio foi destruída, e no final era tudo mentira da mãe, porque na verdade ela queria encobrir que quem abusava da criança, do seu filho, era o próprio pai. E ainda digo mais para vocês, o próximo alvo da mídia vai ser Eduardo Bolsonaro, e vão descobrir a cor da cueca dele no primeiro dia de aula dele, quando ele entrou na creche, né? Nem quando ele foi pro maternal não, vai ser quando foi na creche, que ele tava com uma fraldinha e com uma cuequinha por cima para segurar a fralda, e a mídia vai saber a cor dessa cueca. Mas a mídia jamais descobriu quem matou Celso Daniel e quem está por trás da facada que Adélio Bispo deu no Jair Bolsonaro. Pessoal, desliguem a TV. Fiquem todos com Deus e até mais.